Abacuque, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos aqui para nós refletirmos. Prestem bastante atenção nessa leitura. Glória a Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Glória a Deus. Capítulo 2. Versículo 2, 1 e 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Podemos dizer amém? Prestar atenção nessa leitura? Parece até, Danilo, que o profeta está aqui hoje, não é? Todo esse cenário que ele está discorrendo aqui, descrevendo, mostra um momento muito complexo e difícil, caótico, que a nação de Israel estava passando. Primeira coisa que eu prestei atenção ao ler esse versículo, foi que, olha o texto, o peso que viu o profeta Abacuque. Aqui o peso que ele está falando, irmão, é em relação à responsabilidade, né? É quando você ouve alguém dizer assim: essa palavra aí tem peso. É alguém que precisa falar uma palavra e precisa se pronunciar a respeito de alguma coisa com responsabilidade, não de qualquer maneira. Então, o que o profeta está dizendo aqui, ele está descrevendo realmente um cenário muito parecido com esse cenário de hoje, que estava instalado no meio da nação de Israel. Ele faz perguntas a Deus, e Deus vai responder para ele depois. Ele está questionando, como às vezes nós fazemos. Eu mesmo faço muito isso, né? Questiono a Deus, pergunto, indago: por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? O que eu estou fazendo aqui em Colina ainda, Senhor? Por que as coisas acontecem assim? Então ele diz assim: o peso, porque realmente aqui a missão que o profeta estava passando não era fácil. A missão dele aqui estava bem pesada, a responsabilidade era muito grande. Ser profeta, irmãos, em tempo de caos, é muito difícil. Ser profeta já não é fácil. Imagine no caos, na calamidade, né? Num ambiente de perplexidade como nós estamos vivendo agora, que nós temos que andar hoje na avenida na contramão. Imaginem a Avenida Paulista, lá em São Paulo, no horário de pico, ou de manhã ou à tarde, e de repente você perceber, com aquele fluxo de veículos, um carro vindo na contramão. É isso que o cristão tem que fazer hoje.
Imagine também nadar contra a correnteza das cataratas de Foz do Iguaçu. Já imaginaram? É isso aqui que o profeta está discorrendo. Ele está vislumbrando aqui, ele está perplexo. A iniquidade que estava acontecendo em Judá, né? E Deus, ele vai, depois se os irmãos lerem o contexto imediato, o restante, vocês vão perceber que Deus vai enviar uma nação, os caldeus, aqui, para trazer juízo sobre Judá. Muitas vezes Deus faz isso, muitas vezes, Ele envia algum tipo de calamidade para trazer juízo. Nós estamos vendo aí agora o coronavírus, mas parece que as pessoas, haja visto o que nós vimos aqui agora, parece que as pessoas não estão nem aí, né? Hoje veio um senhor aqui, olhar um pedreiro, ele entrou aqui, ó, vai ter que quebrar aqui, nesse lugar aqui, do lado aqui, segunda-feira tem que quebrar, para arrumar. E ele falou assim: o senhor está percebendo o que está acontecendo nesse mundo? As pessoas não estão percebendo que esse vírus, tudo o que está acontecendo é um sinal de Deus, ele falou. E aí ele estava falando desse jardim de inverno aqui, ó. Aqui tem dois, né? Um aqui e outro lá. Ele falou assim, eu que fiz esse prédio aqui, mas foi o engenheiro que fez essa planta aqui. Não dá para entender o ser humano, ele disse. O ser humano destrói as florestas, depois quer fazer jardim de inverno para plantar árvore, colocar flor. Aqui era terra, era para ter flor aqui. Então, irmãos, o mundo está de ponta cabeça. Vocês estão percebendo como está a situação do mundo? Uma cidade igual Colina está quase inabitável. Não está dando para morar mais. Dá vontade de ir lá para o mato, fugir do caos, né? O profeta Abacuque estava vendo algo terrível. A iniquidade. E então, quando ele percebe que Deus realmente iria trazer um grande juízo para ajudar, o que ele faz? Ele começa a interceder, orar. Nós oramos, estamos intercedendo pelas autoridades, pelas pessoas que estão doentes, pelos vizinhos aqui, eu estou sempre orando, por esse bairro, pela essa cidade de Colina, pelos inimigos que se levantam contra a gente de graça, inimigos gratuitos, né? E nós temos. Mas olha o que ele está falando aqui: Senhor, ele viu o grande peso e ele disse: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não vai escutar. Porque nós passamos muito por isso, né, irmãos? Deus não está me ouvindo. Aí ele diz: gritarei, violência. Não dá vontade de gritar aqui, depois da gente ver uma cena dessa daí? As pessoas passando de frente à casa de Deus, parece que elas estão passando de frente a um bordel. A grande realidade é essa. As pessoas, irmãos, como que uma autoridade pode desrespeitar a casa de Deus? Toda autoridade, a Bíblia não diz que é instituída por Deus. Como que uma autoridade passa em cima de um caminhão, desrespeitando a casa de Deus, e ele quer ser o prefeito da cidade? Isso é inconcebível, inadmissível. Uma autoridade que não respeita as pessoas, não respeita a casa de Deus, ele está fadado ao fracasso. E ele também, e a cidade que ele administra também está, porque ele vai administrar com mão frouxa. Ele não tem autoridade, ele não tem o cetro do poder para poder governar. Isso é a Bíblia que fala. O profeta está dizendo: Senhor, eu estou clamando, tu não me escuta. Violência, o Senhor não vai tomar uma providência, Senhor? O Senhor não vai salvar essa nação? Irmãos, olha o que está acontecendo na nação. A Bíblia diz assim, ó: bendita é a nação, os judeus é o Senhor. Mas os homens não estão querendo que Deus seja o Senhor dessa nação aqui. Até porque os irmãos sabem que na nossa Constituição há uma cláusula dizendo que essa nação aqui, ela é laica, o Estado laico. Vocês sabem o que é isso, né? O Estado laico não tem religião. Não tem religião. Ainda bem que não tem uma cláusula lá dizendo que é laicista, que aí seria ateu. Mas os irmãos já pensaram? Ao contrário da América do Norte, né, que lá a Constituição diz que eles são um país cristão. Mas agora a apostasia também está campeando lá, né? O caos está instalado lá. Então observem comigo aqui o que a Bíblia está nos ensinando.
Não há violência, e não há quem responda: não salvarás, Senhor? Aí ele vai dizer assim: por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vergonha, a vexação? Por que, irmão, será que o Senhor permite que nós passemos por situações vexatórias, situações de afronta, situações de confronto? As pessoas nos afrontam, né? Eles parece que respeitam mais eu estou dizendo para os irmãos, parece que eles respeitam mais os lugares onde a prostituição predomina, onde as drogas predominam, porque ninguém vai lá onde está o traficante afrontar o traficante. Eles não fazem isso, irmãos. Até porque se eles fizerem, eles vão ter problema sério. Vocês sabem por que as milícias predominaram no estado do Rio de Janeiro? Porque não tem lei, não tem justiça. Então os comerciantes pagam para as milícias, para os milicianos, para eles trazerem proteção dentro das comunidades. Eles pagam o preço, ninguém vai lá. Se entrar alguém na comunidade e roubar lá dentro, ele é morto lá dentro. Aí sabe o que essas milícias fazem? Eles colocam TV a cabo, gato, né, que fala, energia, gás, eles cobram da população, muito mais caro, porque o Estado não faz o seu papel. As autoridades estão preocupadas com outras coisas. Vocês estão sabendo que o governador do Rio vai ser impeachmentado agora. Tem um que está na cadeia, um ex-governador. O mundo está caótico, as pessoas estão envolvidas em corrupção. Agora olha aqui: porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio. Os irmãos sabem o que é litígio? São batalhas e batalhas intermináveis nos tribunais, mas não há quem faça justiça. Olha como que está o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Julgam por conveniência, colocam pessoas em liberdade por apadrinhamento, são enviesados, têm viés político. Versículo 4: por esta causa a lei se afrouxa. A lei se afrouxa. Tem lei aqui em Colina? O que vocês acham? Aqui não tem lei, porque o lugar que tem lei não acontece esse tipo de coisa. Carros não podem passar numa velocidade aqui nessa avenida aqui, como nós vemos. Onde tem lei não acontece isso. Agora, quer ver uma coisa? Deixa eu terminar a eleição. Vocês vão ver eles tentando fechar as igrejas. Vocês vão ver eles com história de segunda onda da Covid. Mas para a eleição não. Isso é um sinal para nós que esse mundo realmente ele jaz no maligno, e Satanás está governando esse mundo. Está nas mãos dele. É ele que está dirigindo a grande maioria dos governantes da terra. É o governo dos gentios, que começou lá no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Só vai terminar esse governo quando Jesus venceu o anticristo na batalha do Armagedon. Aí o governo vem para as mãos de Jesus, o milênio. Observem comigo aqui, ó. Por essa causa, verso 4, a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai. Quantos que foram presos já estão soltos aí, né? Não sai a sentença deles. Eles vão recorrendo na primeira. O Brasil é o único país do mundo que tem 4 instâncias na justiça. 4. E eles vão recorrendo, primeira instância, segunda instância, terceira, chega no Supremo, o Supremo engaveta aquele processo e acaba. Não sai a sentença. Porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Propina. Pagam-se propina para os magistrados, para os governantes, e eles vão dar sentenças convenientes. As pessoas não estão preocupadas em ganhar eleição, irmãos, para atender a população. Eles estão preocupados de ganhar eleição para eles poderem se projetar. É isso. A Bíblia é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia está falando, usando um homem há mais de 3.000 anos atrás. Olha o que a Bíblia está falando conosco. Observem isso. Parece que ele estava sentado aqui hoje,
escrevendo o que está acontecendo no país chamado Brasil. Não há lei, não há juízo, está corrompido, não tem resposta, não tem com quem clamar. Com quem que nós vamos pedir? Podemos até pedir, será que eles vão atender de colocar alguns quebras-molas aqui na porta? Já foi, acho que até pedido isso daí lá. Não vão fazer, não fazem. Mas se for para fazer carnaval aí na avenida, eles fecham tudo. Fazem isso. Se a igreja quiser fazer um evento, ela é bloqueada. Manda a igreja, irmãos, tenta uma igreja fazer uma carreata dessa na cidade para vocês verem. Vão dizer que é aglomeração. A lei se afrouxa, não tem lei, não tem com quem clamar. Mas só que nós servimos o Deus vivo, que está acima de qualquer autoridade, acima de qualquer coisa, numa instância superior, e Ele está olhando para nós, e Ele está vendo todas essas coisas. Ele vai trazer juízo. Olha o capítulo 2. Depois que Abacuque faz todo esse discurso, impressionante, né? E depois que ele ora bastante, intercede, depois que os caldeus vêm, os caldeus da Babilônia, da Caldeia, e eles invadem lá Judá e traz muitos prejuízos, Judá é castigada. Então agora olha o versículo, capítulo 2, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Olha o que ele está falando, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar diante de Deus, vou me apresentar, vigilante, orando, me apresentarei diante do Senhor, porque a resposta só pode vir dEle. Os homens não podem me responder, os homens não vão atender o meu pedido, os homens vão me desprezar, o mundo está em corrupção, mas aquele que é eterno, o profeta cria nele, esse vai me responder. Até porque nós lemos o capítulo 3, né? Que é muito famosa a oração de Abacuque, e ele diz assim: ainda que a oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral, ainda que as ovelhas sejam roubadas, arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus, e exultarei o Deus da minha salvação. Aviva, Senhor, a tua obra, e faze-a notória no meio dos anos. Olha aqui o capítulo 2. Vou me colocar na... Irmão, tem momentos que não tem o que fazer, é só orar. Como nós fizemos aqui, dobrar o joelho e orar. Porque não há o que fazer. Isso vale para os problemas da nossa casa, os problemas que nós vivenciamos na sociedade, e os problemas que acometem a igreja, porque a igreja, ela é um organismo vivo, ela é invisível. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser tocada, a igreja é invisível, mas a igreja organização aqui está no mundo dos homens, e o mundo dos homens, por isso que nós somos muitas vezes afligidos aqui, porque a igreja organização, ela depende disso daqui, ó, de um lugar físico, de prédio, de extintor, de alvará, depende de licença de bombeiro, depende da licença das autoridades para funcionar, precisa pagar a luz, precisa pagar a energia, tudo isso. Mas a igreja, o organismo está guardada. Nós somos afligidos porque nós estamos aqui, mas chegará um momento que nós não estaremos mais nessa terra, estaremos para sempre com Ele. Olha o que ele diz: vigiarei, vou me apresentar, para ver o que fala comigo, o que eu responderei quando for perguntado. O que eu responderei. Quer dizer, porque Deus, irmãos, Ele não só fala conosco, mas tem momento que Ele pergunta para nós também: qual que é a tua postura? O que você quer? Você realmente crê? Qual a tua posição? O que você está pensando? Você perdeu o foco? Ou você continua com foco ainda? Deus pergunta também, porque Deus também, Ele vai nos questionar. E aí a Bíblia diz o seguinte: depois de tudo isso, aí o Senhor vai responder para ele. Diz para ele assim, o Senhor: então o Senhor me respondeu, escreve a visão. Tudo que você viu, Abacuque, você vai escrever agora. Só que eu vou te dar uma instrução, você vai escrever em tábuas, bem legível, não é de qualquer maneira não. Escreve porque vai precisar ser lido. Escreve legível, sobre tábuas, para que a possa ler
o que correndo passar. Isso aqui é como jornal. Isso aqui é como outdoor. Viu? Você pode passar na velocidade que for. Se o outdoor tiver com aquelas letras garrafais grandes, legível, você lê. Deus está dizendo: escreve para eles verem. Vai vir juízo. Eu vou voltar. Com certeza. Glória seja dada ao nome do Senhor. É interessante que o versículo 4, o versículo 3 diz assim, ó: porque a visão que eu estou te dando, Abacuque, não é para agora, é para o tempo determinado, até o fim, falará e não mentirá. Se tardar, espera-o. Se tardar, não significa que ele vai tardar, ele vem na hora certa, porque certamente virá, e não tardará. Ainda que ele fosse tardar, nós teríamos que enfrentar mais barulho, mais tribulação, mais corrupção, mais mentira dos políticos, mas nós temos que continuar esperando, porque ele vai voltar, irmãos. A mensagem não pode ser, essa mensagem não pode sumir dos púlpitos. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Está tardando, ainda que esteja tardando, nós temos que continuar falando, mas a Bíblia está dizendo que não tardará, ele vem na hora certa. Pensou, irmão, se ele viesse essa madrugada, hein? As pessoas que estão envolvidas com eleições aí, já pensou? Sumiu um povo, não foram votar. Isso aqui é real, vai acontecer. Espera-o. A palavra de Deus que não erra, infalível, está dizendo: espera, certamente virá. E aí aqui ele, no versículo 4, ele vai citar uma frase que fez com que Martinho Lutero fosse balançado. Quando ele leu esse texto, que é citado por Paulo lá em Romanos, então Martinho Lutero deixou toda a religião, toda aquela parafernália da religião, e aí ele foi em direção ao movimento protestante, a reforma. Olha o verso 4: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela fé, pela sua fé, viverá. Martinho Lutero leu esse texto aqui que Paulo cita em Romanos: o justo viverá pela fé. E Paulo ainda acrescenta: e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Não podemos recuar. É difícil? É. Dificuldades. A irmã Maria Amélia falou aqui, quantas pessoas que não vêm mais, já recuaram, irmão, pararam, não querem mais, não estão querendo mais. Semana mesmo uma irmã me mandou um zap para mim falando que não vai vir mais, não vou mais, pastor. Tentei voltar e tudo, mas não vou mais, não dá. Não dá para mim, está muito difícil, né? Estou desanimada, não dá. Não vai vir mais. Não querem vir, irmão. Estão recuando. Estão perdendo a convicção, se é que um dia tiveram. Porque quando nós temos convicção, nós não recuamos. Nós avançamos. Vem dificuldade, vem luta, vem tribulação, vem fornalha de fogo, mas nós vamos avançando. Vocês sabiam que essa fornalha que foi lida aqui pelo Danilo é um tipo do que vai acontecer na grande tribulação com o povo judeu? O anticristo vai promover uma perseguição que vai ser 7 vezes aquecida para os judeus durante o período da grande tribulação. É isso que representa a fornalha no sentido escatológico. Então, irmãos, não podemos recuar. Vontade de parar tem, né? Várias vezes. Nós temos vontade. Mas o Senhor está falando conosco aqui, ó. Escreve legível. Temos que continuar falando. Quem passar tem que ouvir essa palavra. Temos que escrever legível para as pessoas virem. Que nós não estamos pregando aqui uma fantasia. Não estamos pregando aqui uma história de Chapeuzinho Vermelho, né? Uma fábula. Estamos pregando aquilo que a palavra de Deus inerrante nos ensina. Jesus vai voltar. E nós temos que viver pela fé. Porque viver pela fé nos garante que nós vencemos o mundo. Não adianta pegar uma metralhadora aqui, ó, e sair atirando em todo mundo. Nós não vamos vencer assim. Porque o apóstolo João diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo
é a nossa fé. Observe que ele não falou a arma que vence o mundo. Ele poderia ter falado a arma que vence o mundo é um fuzil AR-15, é um caça F-18, ou então uma metralhadora giratória, né? Ou então é uma arma muito mais potente, um fuzil .50. Ele não falou isso. Ele disse a vitória. Ele não fala, olha aqui, irmãos, ele está dando certeza da vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tem que crer. Só Deus pode nos livrar das perseguições, desse tipo de coisa, que nas afrontas que nós passamos, e nós temos que aguardar a volta de Jesus. Cada dia vem uma dificuldade. Cada dia as dificuldades. Os irmãos não têm ideia da dificuldade que é sair de um prédio igual nós estávamos e vir para esse prédio aqui, para a gente poder fazer a documentação da igreja. Vocês não têm ideia da dificuldade que é. Muita dificuldade. Mas Deus vai nos dar vitória. Porque o Senhor é o Senhor dessa igreja. Vamos guardar essa palavra no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, te agradeço.